Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. Eu tenho aqui 15 playlists de vários assuntos: substrato, adubos, corretivos, ambiente de cultivo, rega e muito mais. Se vocês puderem assistir os outros vídeos também nos playlists, eu vou deixar aqui no izinho, tá? Seria muito interessante. Hoje eu falarei de um assunto bem interessante, inusitado, né? Seria quando eu devo mudar as plantas do vaso. Devo mesmo fazer isso? Essa, na verdade, é uma pergunta que veio, né, e realmente é bem interessante, né? Uma pergunta muito bacana, né, encaminhado pela Benedita. Mas eu já falei dessa situação no caso dos substratos, né? Para quem está chegando agora no canal, assista os meus vídeos, né, no playlist de substrato. Eu vou deixar aqui no izinho, né? Se você puder, assista esse vídeo. Já tem mais de 50, 60 vídeos, tá certo? Mas estão bem explicados, acredito que todo mundo consiga pegar a essência. Eu acredito que essa dúvida não seja só da Benedita, né? Deve ser uma dúvida de outras pessoas também. Vou tentar deixar aqui bem claro, né? Bem rapidinho, tá? Se você deve sim trocar o seu substrato. Realmente, né, em várias situações, você tem sim que fazer a mudança, tá, da sua planta em outro vaso, tá certo? Eu vou citar aqui 3 situações, né, em que você efetivamente vai ter que trocar, sim, vai ter que replantar o vaso para um outro vaso. Na verdade, vão ser 3 situações em que você vai ter sim que trocar, né, ou fazer o replante, né, ou vai fazer a mudança de vaso. Então, 3 situações. A primeira sendo a espécie, né? A espécie, dependendo da espécie que você trabalhe, né? Elas crescem muito rápido, por exemplo, né? Então você vai ter que mudar de vaso, porque o vaso possa não comportar todo o sistema radicular da planta, inclusive o tamanho aéreo da planta, né? Normalmente o pessoal diz que a parte aérea vai ser mais ou menos semelhante à parte radicular, tá certo? Então, se a parte aérea está crescendo muito, a parte radicular vai ter também que ter um espaço maior para o seu crescimento, tá certo? Então, nesse caso, você vai ter que colocar num outro vaso, né, com mais substrato, tá certo? Segundo caso, que também é muito comum, né, dependendo do seu substrato, você vai ter que, digamos assim, acrescentar mais um substrato ou melhor seria, né, você substituir o seu substrato por um outro substrato mais novo, digamos assim. Substratos, principalmente das formas orgânicas, né, que eu vou citar aqui, como é o caso da fibra de coco, tá certo? E dos fagno, né, elas acabam se degradando com muita facilidade, né, e não são, na verdade, substrato com grande durabilidade. Então, com um certo tempo, esse substrato ela vai acabar virando pó, ou seja, né, o substrato vai se alterar por completo, né? Então, você vai ver uma hora no seu vaso, você vê a planta, o vaso e o substrato pela metade, tá certo? Então, nesse caso, eu aconselho a você substituir todo esse substrato velho e replantar a sua planta com outro substrato, pode ser do mesmo material, mas um substrato mais novo, tá certo? Porque senão você vai começar a ter problemas como a alta retenção de umidade pelo substrato mais velho, né? A porosidade diminui bastante. Então, dependendo do seu substrato, você vai efetivamente ter que substituir sim. Bom, vou aproveitar um pouquinho do seu tempo para a gente falar sobre o livro que a gente lançou sobre substrato. Para pessoas que trabalham com plantas ou mesmo cultivam por lazer. É um livro para entender o que é o substrato, como deveria ser o substrato. É um dos livros mais completos que pelo menos a gente conhece. Foram 10 anos de trabalho em cima desse livro, ok? Várias fotos, tá? Várias ilustrações. Eu acredito que vai ajudar a todos. Nesse caso, por isso que a gente sempre comenta, né, de vários materiais de durabilidade maior, etc, né, que eu deixei aqui no playlist de substrato, se você puder assistir, seria bem interessante. E o terceiro motivo para que você tenha que fazer esse replantio ou troca de vasos é o caso mais sério. Nesse caso, por isso que da presença de pragas e doenças, né? Eu também já comentei isso no playlist, né? Tá aqui também, eu vou deixar, se vocês puderem assistir. Pragas, por exemplo, cochonilha, larvas de fungos guinates,
lesmas, caramujos, que elas podem estar presentes no seu substrato. Então é interessante que vocês acabem substituindo, né, todo o substrato por um substrato estéril, né? Então assim você deixa de ter esse tipo de problema. E não é só pragas, né? Doenças também. Existem doenças terríveis, chamado fungos de solos, né? Que ela pode efetivamente acabar com as suas plantas, né, em pouco tempo, né? Então é por isso que a gente sempre comenta aqui, substratos, somente substratos esterilizados, tá certo? Se vocês não sabem do que eu estou falando aqui, vocês podem assistir esses vídeos que a gente tem no playlist de substrato, que vai ser bem interessante. Vocês viram, né, mais um vídeo em cima das perguntas, né? Eu achei bem interessante essa pergunta, mas é uma pergunta extremamente importante, né? Que a gente acaba não comentando aqui porque a gente acha que todo mundo sabe sobre isso, né? Então é interessante e importante. Envie você também, né, as suas perguntas e sugestões. Isso ajuda bastante esse canal aqui também, tá certo? Como em todos os vídeos, nós dedicamos os vídeos para entidades filantrópicas que muito precisam do nosso apoio. Hoje nós estamos dedicando o vídeo para o Lar Santa Mônica. Esse lar acolhe crianças, né, e adolescentes de abuso sexual. Infelizmente, isso tem agravado muito no nosso país e essa entidade está precisando muito do nosso apoio, do seu apoio. Vocês podem doar alimentos, vocês podem doar qualquer coisa, tá certo? Que possa auxiliá-los, ok? Eu vou deixar aqui no próximo slide o contato. Se você puder, por favor, ajude a essa entidade também. E peço também, tá, a sua ajuda para esse canal, tá certo? Clique no joinha, se inscreva, compartilhe esses vídeos para outras pessoas, para os seus amigos. Isso ajuda muito o nosso canal, o nosso trabalho aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, grande abraço.